Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Samara, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Alvorecer. E fui convidada hoje para fazer um estudo aqui com vocês sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 7, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. É bastante interessante esse capítulo e esses itens, e eu estou muito agradecida de ter sido lembrada, né, para a gente poder estudar juntos. Mas antes de iniciar, eu convido vocês a fechar os olhos e elevar os pensamentos. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, unidos em pensamento, estudando um pouco mais do Evangelho do Senhor Jesus, rogando a Deus que possamos compreender e que possamos ter coragem para vivenciar esses ensinamentos em nossos dias. Rogamos a Deus a tua misericórdia sobre o mundo nesse momento de transição. Que teu amor, meu Pai, envolva a terra. Que a tua luz nos ilumine e que a tua paz se estabeleça no coração de todos os habitantes, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mais uma vez agradecemos e confiantes em Ti, vamos iniciar a nossa tarefa da noite com o nosso muito obrigado, com a permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade bendita que acompanha este trabalho. Assim seja, graças a Deus. Bom, esse ensinamento que nós vamos ver hoje está lá em Mateus. Está registrado em Mateus. E a gente não pode deixar de ressaltar aqui, antes da gente começar, né, a falar do texto em si, falar um pouquinho de quem é Mateus, né? Quando a gente pesquisa, o que a gente encontra sobre Mateus? Bem, Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, foi um dos 12 discípulos de Jesus, que caminhou com Jesus enquanto Jesus estava encarnado aqui na Terra. Antes ele era publicano, né, recolhedor de impostos, e depois convertido por Jesus, convertido pelo próprio Jesus. O próprio Jesus o chamou para junto de si. Ele se converteu e passou então a, junto com Jesus e após o desencarne de Jesus, espalhar o Evangelho. Então nós podemos ver que o Evangelho de Mateus, ele se preocupa muito com os israelitas, né? Ele tenta por várias vezes demonstrar nas passagens que ele escolheu para colocar no Evangelho dele, né, para colocar no livro dele, ele escolheu passagens em que o leitor conseguisse perceber que Jesus, como aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, né? Então, nesse pequeno trecho, né, que tá ali do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início do capítulo 1, que se chama Eu não vim destruir a lei, tem um pedacinho de Mateus, que a gente pode reconhecer logo, né, a escrita de Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, Jesus se expressa aqui falando que ele não veio destruir a lei. Bom, a gente tem que ver de que Jesus estava falando. Eu sempre gosto de ressaltar que Jesus, ele não perdia uma oportunidade de ensinamento. Ele sabia o valor do tempo
e ele aproveitava cada oportunidade que ele tinha para ensinar. E ele ensinava sobre aquilo que mais importa para todos nós, seres criados por Deus. O que mais importa para a gente, e que é difícil a gente ver quando a gente está encarnado, é a nossa vida espiritual. Não é a nossa vida física. Então Jesus iria ensinar para a gente coisas sobre o mundo material? Ele não tinha tanto tempo assim. Ele ensinou coisas para o mundo invisível, que é o nosso mundo verdadeiro. Nós estamos aqui numa experiência de reencarnação. E quando a gente mergulha no corpo de carne, muitas vezes a gente dá muito mais importância às coisas materiais, às coisas que que são importantes para o corpo físico, e a gente esquece que a verdadeira importância está no plano espiritual. Então, quando a gente vê os ensinamentos de Jesus, nós temos que entender aquele ensinamento para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Quando ele fala que não veio destruir a lei, a gente tem que ver esse ensinamento, porque é um ensinamento, como um ensinamento para a nossa vida espiritual. Jesus veio dar cumprimento aos profetas, né, dar cumprimento às leis. Embora a gente possa ver que lá no Antigo Testamento, quem já teve curiosidade de ler o Antigo Testamento, você vai ver que Moisés tinha centenas de leis. Centenas de leis. Só que você pode perceber que naquelas leis, a grande maioria são leis de contenção para um povo que era muito bravo. Era um povo muito guerreiro, era um povo indisciplinado. E Moisés tinha que conter esse povo. Então ele tinha que fazer leis, e para que essas leis fossem cumpridas, ele precisava falar que eram leis de Deus. Não é? Porque senão o povo, se a lei fosse dele, o povo não ia acatar essas leis. Então ele precisava falar que eram leis de Deus, e que Deus, a gente percebe nas leituras do Antigo Testamento, que era um Deus altamente irascível, vingativo, violento. Por isso Moisés fazia as leis e falava: olha, essa lei de Deus, se não cumprir essa lei vai ser castigado. Porque ele precisava conter. Aí vem Jesus, apresenta para a gente um Deus que ama, que perdoa, que acolhe as suas criaturas. Afinal, nós somos criaturas dele, nós somos criaturas de Deus. Jesus apresenta um Deus Pai, mas ele não veio destruir toda a construção que a primeira revelação trouxe. Não. Nesses mesmos itens a gente vai encontrar os 10 mandamentos, o decálogo, né, que Moisés trouxe. Ali há um princípio que pode nortear ainda a nossa vida até hoje. Porque o decálogo veio por inspiração divina. E são essas inspirações divinas que veio durante os tempos históricos que não podem ser desprezadas. Então, quando Jesus veio, ele veio dar cumprimento a tudo que foi escrito no Antigo Testamento, mas ao que foi escrito por inspiração divina, e não apenas pelos homens para conter outros homens. Então, a gente tem que entender que quando Jesus vem falar que não veio destruir a lei, não são todas aquelas leis de Moisés, mas as leis inspiradas pela divindade. Você vai ver em vários momentos o próprio Jesus curando aos sábados. E é uma lei, mas ele cura porque ele fala
que os sábados foram feitos para os homens e não os homens para o sábado. Então, a gente precisa entender essa lei. Que lei é essa que ele não veio destruir? A lei de Deus. Por que ele não veio destruir? A lei de Deus é imutável. Ele não destruiu, ele nem tentou, ele não ameaçou, ele não desrespeitou, ele cumpriu. Porque a lei de Deus é uma lei imutável e que, sendo obedecida, leva toda a humanidade para o seu progresso. É muito natural do ser humano, né, no nosso nível evolutivo, quando chega em algum lugar para começar a trabalhar, começar uma atividade, desprezar aquilo tudo que foi construído antes. Começar com querer ter novas ideias altamente arrojadas sem aproveitar aquilo que foi construído. Às vezes a gente vê isso nos municípios, nos estados, né, que entra um governador, não aproveita o que há de bom o que foi feito pela gestão anterior, né? Começa do zero e olha como a gente tem essa experiência. Olha como que isso faz o progresso de um estado, de uma cidade ser mais moroso. É claro que os enviados de Deus, eles não vão agir da mesma forma, dessa forma infantil. Eles vão dar continuidade à obra que iniciou. Então, nós vamos ver Jesus dando continuidade à obra de Moisés. Essa obra de Moisés, ela é uma base, ela é a base do Evangelho de Jesus. Então, é muito importante a gente ver essa continuidade, né? São 3 revelações, mas a segunda revelação não destrói nem contradiz a primeira. A terceira revelação não destrói nem contradiz a segunda. Quando Jesus veio dar cumprimento à lei de Deus, ele fez na prática, ele vivenciou as leis de Deus. Ele mostrou com os exemplos a lei de Deus. Ele foi só amor, só acolhimento, só ensinamento. É por isso que ele é o nosso modelo. Então, a gente vai ver Jesus, que não destruiu a lei, a reduzindo a uma lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei e os profetas. Aí está a lei e os profetas. Por quê? Todas as leis divinas, até as que constam no Decálogo, se você pegar cada uma delas, você consegue falar: quem ama a si e ao próximo jamais fará. Quem ama a si e ao próximo jamais matará, jamais desonrará pais, jamais roubará, jamais cobiçará as coisas, porque vão saber que as coisas não são importantes para a nossa vida verdadeira. Então, realmente, se resume, todos os ensinamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso é um ensinamento evolutivo, gente. É um ensinamento para a nossa evolução. É um ensinamento difícil de viver, difícil de exemplificar, mas que nas nossas tentativas nós vamos evoluindo. Nessas nossas tentativas de amar a si e ao próximo, nós vamos evoluindo, vamos dando passos para mais perto de Jesus. Vamos dando passos para a nossa perfeição e assim vamos dando passos para a nossa felicidade. Que a gente não vai conseguir encontrar felicidade nas coisas materiais. Nós encontramos a felicidade plena nas coisas espirituais. Por isso que a gente às vezes encontra tanta gente com tanta coisa e infeliz. Porque a nossa felicidade não se encontra aí. A nossa felicidade se encontra no plano espiritual. Se encontra
nos bens espirituais. E quais são os bens espirituais que não seja tolerância, que não seja capacidade de perdoar, que não seja a fraternidade, que não seja a caridade. E se isso tudo não se resume no amor, no que mais pode se resumir? Por isso que os profetas e as leis se resumem nessa única lei, né, que Jesus deixou para a gente. Quando ele fala que céus e terras não passarão enquanto que se tivesse cumprido o último iota, né? Tem gente que olha isso e acha que né, fica meio espantado com isso. Mas isso quer dizer, gente, que as leis de Deus, que os ensinamentos de Jesus, que as leis divinas devem ser vivenciadas por todos os viventes no planeta Terra. Ela tem que ser espalhada e vivenciada. Ela não pode ser um tesouro que só alguns tenham. E não importa muito para os espíritos superiores se essa doutrina desse lugar vai se chamar cristã ou não. Importa a vivência desses ensinamentos. Então, a gente vê que Jesus tem a convicta certeza de que em um momento todos os seres que estiverem habitando a terra cumprirão as leis divinas. Mesmo sendo Jesus tão claro nos seus ensinamentos e nos seus exemplos, nem tudo ele pôde falar naquele momento. Ele já apresentou um Deus completamente diferente do Deus mosaico. Ele apresentou para um povo bastante irascível, né? Ele já veio falando de perdão, ele já veio falando de amor. Então, já foi um passo bem grande para nós, né? Para aqueles que estavam encarnados naquela época, já foi um passo bem grande, um passo moral de fazer refletir, de fazer pensar. Então, teve coisas que ele não ensinou explicitamente. Né? Se você pegar o Evangelho, vai ver que às vezes ele chamava os discípulos, falava por discípulos, né? Para a multidão, ele já falava por histórias, por parábolas, né? Então, a gente tem que ter a noção de que a gente não estava, né? A sociedade daquela época não estava amadurecida o bastante para ouvir todas as verdades que Jesus poderia falar. E aí que vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, explicando essas coisas, explicando não na sua totalidade, mas naquilo que a maturidade terrena já permitia, explicando o que Jesus, as leis e os ensinamentos de Jesus. Deixando claro, né, é irrefutável a existência dos espíritos como experimentos que estão registrados cientificamente. Tem gente que pergunta, por que, às vezes eu já vi pessoas falando, por que os espíritos não vêm então falar que tem um plano espiritual? Não vem aqui dizer como é? Eles vieram e eles vêm. Eles vêm ainda. Mas naquela época eles vieram em massa e se deixaram experimentar. Vários experimentos estão registrados. Então, busquem esses experimentos, esses registros, que vocês vão perceber que o que essas pessoas, né, estão buscando já está feito. Os experimentos, as comprovações já foram feitas. Então é só buscar esses resultados, porque senão a gente vai ficar comprovando o comprovado como se a gente estivesse reinventando a roda cada momento do Espiritismo. O Espiritismo ele veio principalmente com um legado de demonstrar como que a certeza no plano espiritual tem as consequências morais. O que é importante para o Espiritismo são as consequências morais que a certeza da vida espiritual traz. A terceira revelação, ela não veio destruir
nem muito menos desonrar a segunda revelação e a primeira revelação. Nem Jesus e seus ensinamentos, nem Moisés. Veio dar continuidade. É tudo continuidade. Os trabalhadores que estavam lá junto com Moisés iniciaram um trabalho. Os trabalhadores que estavam junto com Jesus continuaram esse trabalho. O Espiritismo vem dar continuidade. Porque a sociedade, a humanidade precisa dessa evolução, precisa dessas revelações divinas para caminhar para o seu progresso. Precisa dessas revelações que sozinha ela não conseguiria. Essas revelações, elas não são revelações na sua maior parte científica, porque a ciência ela é para ser desenvolvida pelos encarnados, né? É uma tarefa dos encarnados. Já pensou se a espiritualidade desse todas as resoluções dos nossos problemas, como nós iríamos evoluir? Como nós iríamos ter as nossas experiências de evolução? Então, a parte da ciência, da medicina, das engenharias, a gente consegue sozinho. A parte espiritual, não. Então, de quando em quando, nós merecemos de Deus uma revelação. E as revelações divinas, elas são continuistas. Eu acho sempre interessante destacar que a primeira revelação, ela se personifica em Moisés. Moisés trouxe essa revelação para nós. A segunda revelação se personifica no nosso próprio Mestre Jesus. A terceira revelação, a doutrina espírita, não se personifica numa pessoa. Ela é a doutrina dos espíritos. Ela é trazida por vários espíritos evoluídos que vêm em várias partes do mundo, né? Você vê que Kardec ele organizou uma obra com ensinamentos dados por espíritos em várias partes do mundo. É interessante, quem ainda não viu lá a introdução do Livro dos Espíritos, né, onde tem esses passos, é muito interessante que se leia. Então, não há uma personificação. Por isso, e aqui eu vou fazer um parêntese para explicar, por isso que nós não somos kardecistas, como algumas pessoas leigas tendem a nos nomear. Kardec não trouxe essa revelação. Kardec organizou uma revelação trazida por um sem número de espíritos, né? Tanto ele quis demonstrar isso que ele não utilizou o nome dele verdadeiro, que é Hipólito. Ele colocou Allan Kardec justamente para que ficasse claro que essa obra não é dele. Então, se você tem dúvida, por que não é kardecista? Porque o kardecista, ele seguiria Kardec. Nós não seguimos Kardec, nós seguimos o Espiritismo. E o Espiritismo é o quê? É nada mais do que o cristianismo redivivo. É uma doutrina que intenta vivenciar o Evangelho de Jesus, puramente o Evangelho de Jesus. Bom, gente, a gente já está terminando, né, caminhando para o final do nosso estudo, mas eu ainda acho interessante, nesse finalzinho, ressaltar o porquê que essas leis são entendidas tão diferentes em vários períodos da humanidade. Se são as mesmas leis, quer dizer, se são as leis divinas, que veio trazido o germe lá por Moisés, veio se personificar na figura do Mestre Jesus e veio ser explicada pela doutrina espírita, por que em cada revelação ela é vista de um jeito, por que cada sociedade histórica entende de um jeito. O que muda são as leis? Não. O que muda é a sociedade e a capacidade de entendimento das leis que essa sociedade tem. Moisés explicou para uma sociedade ainda muito infantil,
ainda mais perto do primitivismo do que nós. Jesus explicou para uma sociedade já com um pouquinho mais de idade, um pouquinho para lá da adolescência, entendo eu, por um parâmetro, tá, gente? E o Espiritismo já veio para uma sociedade, né, para uma humanidade já entre a juventude e a maturidade. Então, quando você vê um filme quando é criança, você entende de um jeito, você vai contar esse filme de um jeito, tirando dali pontos que uma criança acha interessante. Um jovem, um adolescente vai contar tirando os pontos que um adolescente acha interessante. O jovem, para a maturidade, vai ressaltar, vai tirar dali pontos interessantes para a sua maturidade. Então, não é a lei que muda, a maturidade da humanidade muda e assim ela pode abraçar e entender a lei divina de uma forma adequada e cada vez mais completa. A gente vai completando, a lei não, a gente vai completando o nosso entendimento das leis. E cada vez mais que a gente buscar vivenciar essas leis, vivenciar os ensinamentos de Jesus, mais a gente vai amadurecer para ter capacidade de entender mais ainda. É assim a evolução. Nas nossas tentativas de crescimento que a gente cresce. Se a gente não fizer esse esforço, a gente vai ficar parado. Nós não temos tempo de ficar parado. O tempo é de transição. O tempo é de transição planetária. E quando a gente fala que o tempo é de transição planetária, não é que o planeta Terra em si vai fazer transição, não. Nós, habitantes do planeta Terra, que faremos essa transição. Então, precisamos aprender cada vez mais sobre as leis. Precisamos saber que Jesus não veio destruir, que o Espiritismo não veio destruir, porque não há como destruir a lei divina, e é dessa lei que se fala. Ela é imutável, ela é perfeita, ela é a lei de Deus. Então, no Livro dos Espíritos tem uma parte que vai falar das leis divinas. Eu acho super interessante o estudo dessas leis. As leis morais, as leis divinas. Né? A lei da destruição, a lei da reprodução, a lei de amor, de justiça e caridade. Tem várias leis lá que ajuda a gente a compreender toda a criação de Deus e a compreender também por que a gente ainda não encontrou a felicidade. Que se a felicidade está na obediência daquelas leis, tem algumas ali que a gente ainda não consegue obedecer. Então, eu convido a todos para estudar o Espiritismo. Né? Nessa nossa fase de isolamento, é um tempo muito bem utilizado, muito bem colocado o estudo do Espiritismo para que a gente possa cada vez mais nos aproximar de pessoas obedientes às leis divinas e de dar passos mais rápidos, mais ligeiros para o nosso progresso, para a nossa perfeição, para mais perto de Jesus, o nosso Mestre, e para a nossa felicidade. Eu agradeço demais essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, um pouquinho sobre a doutrina espírita. Muito obrigada mesmo. E convido a todos a fecharem novamente os olhos e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada por esses momentos que passamos com pensamentos elevados a Ti, estudando, Senhor, um pouco mais das revelações que, por misericórdia, o Senhor enviou para todos nós aqui na terra. Pedimos, Senhor, que tenhamos coragem e que tenhamos inteligência suficiente para espalhar esses ensinamentos e essa revelação a todo o nosso planeta. Que possa se estabelecer aqui, Senhor, o Teu reino. Que possa se cumprir na terra sempre a Tua vontade, Senhor. Que possamos agir de forma
a não nos envergonharmos quando formos chamados de cristãos. Que saibamos vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas ações, não só nas nossas palavras, Senhor. Mais uma vez agradeço a espiritualidade bendita que esteve conosco durante todo esse trabalho. E eu encerro em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome dessa espiritualidade que tanto nos acolheu com tanto amor. Assim seja, graças a Deus. Até a próxima, gente. Tchau!